Alma Negra, Alma Branca, o verdadeiro rosto do blues. Escrito por Patrizia Barreira. Traduzido por Adérito Francisco O. Narrado por Manuel Caetano. Publicado por Tech Time. Prefácio. Quando se fala da cultura americana, caminha-se inevitavelmente sobre o sangue de um extermínio. Um genocídio de massas que perdurou perfeitamente 3 séculos, partindo do sul e culminando no norte, iniciado nas Américas de Colombo por volta de 1500 com os conquistadores espanhóis e abrangendo enfim toda a Europa. A América dos primeiros tempos era certamente um país duro, dividido ao meio entre as grandes pradarias, as assoladas plantações e as cidades emergentes, num clima ingrato e desconhecido onde quem existia teria preferido não existir ali e quem permaneceu perdeu-se muitas vezes. Os primeiros colonizadores eram fora da lei, ladrões, estupradores e mercenários, iludidos pela miragem do ouro que parecia flutuar nos rios dourados, e onde os arrombadores dos bancos eram considerados uma fina flor. Ingleses, mas também irlandeses, holandeses, espanhóis, portugueses, noruegueses, suecos, franceses e italianos, que chegavam naquela terra selvagem com o único objetivo de possuí-la. Gente da pior espécie que não se detinha diante de nada, nem sequer ao homicídio. Os indígenas do lugar, os apelidados de pele vermelha, dispersos em todo o território em centenas de tribos e idiomas diferentes, foram exterminados, enganados e despidos da sua dignidade, como antes tinha acontecido com os indígenas das Américas do Sul condenados à fome e despidos de tudo, os nativos morriam, levando ao túmulo também a sua atávica cultura. E esta aberração fundiu-se ao tráfico bissecular dos escravos africanos, esteio portador da recém-nascida América. A cultura americana nasceu assim, numa mescla de sangue e de línguas que não tem comparação em nenhuma parte do mundo, uma excepcionalidade da história que não tem precedentes. Os primeiros brancos estavam enfim perdidos, e se inicialmente era a gentalha que ditava leis naquela terras assoladas criando-se o próprio reinado, aqueles chegados depois eram ex-presidiários, campesinos, operários e prostitutas, pobre gente que não sabia onde ir para aforrar-se da fome e cúmplice o governo americano que lhes encantava com a promessa da terra, esperava de encontrar no novo continente um lugar onde refugiar-se. Foi desta maneira que povos e etnias completamente diferentes entre elas e que em condições normais jamais teriam sonhado em frequentar-se, virão-se a trabalhar lado a lado para sobreviver. E todos, reparando-se em volta, não encontraram pista do seu passado, nenhum ponto de apoio a que agarrar-se, nenhuma lembrança a manter. Era realmente um novo mundo, cheio de idiomas, de fenómenos, de novidades e de experiências, mas também de marginalização, de raiva e de sangue que se fundiram numa música pueril que incluía tudo, o blues. Foi na matriz africana que se uniram as sugestões europeias, as baladas inglesas, o folk irlandês, os grandes compositores italianos, o tango argentino, a guitarra espanhola e não menos importante a magia cubana, enfim prática da mescla entre o sagrado e profano com a sua santeira. E tudo veio por sua vez reelaborado e misturado de novo ao passo arrastado dos presidiários e ao ritmo infernal do chicote nas prisões estatais, onde o blues alcança topos de lirismo absoluto pouco antes de extinguir-se. Um canto do cisne no qual palpita toda a essência da sua dupla alma, aquela negra e aquela branca. Esta é a sua história, desde as origens até a sua morte, sucedida num anónimo aposento de uma plantação de algodão, quando Robert Johnson exalou o seu último suspiro. Depois disso o esquecimento? Não, certamente. Porque o blues é história. É a seiva vital que corre nas veias do jazz, é a raiva berrante do rock, é a recordação sempiterna da linguagem universal que nos une a todos e da qual deveríamos seguir o exemplo, para manter íntegra a nossa humanidade. É o batimento do nosso coração. É ali que se esconde o blues. Patrizia Barreira, 2021. Capítulo 1. As raízes do blues. As origens. Dura a vida para um escravo negro a cavalo entre a segunda metade do século XIX e o início do novo século. Mas não é que anteriormente fosse fácil. Os escravos, em todos os tempos e por toda a parte, viveram sempre em condições desumanas. Todavia na América a Guerra de Secessão não apenas não tinha resolvido o problema da escravidão, mas concretamente tinha criado uma outra, ainda mais tremenda uma vez que submersa e institucionalizada. Toda a economia dos Estados do Sul tinha-se baseado durante mais ou menos 2 séculos na mão de obra dos escravos, os quais, salvo devidas exceções, tinham-se integrado na realidade quotidiana formando algumas famílias, e a relação com o proprietário branco não era muito diferente daquilo que hoje todo o universo industrializado e em pleno desenvolvimento estabelece com os extracomunitários, mal pagos e muito explorados. Terminada a guerra, vastos territórios pareciam destruídos, as plantações queimadas e as propriedades confiscadas, o Sul estava de rastos e a pobreza alastrava-se, no seio dos brancos como no seio dos negros. Escusado será dizer que bode expiatório de todo este assunto fossem precisamente os afro-americanos,
vistos como a primeira razão do desespero e da miséria coletiva. Se bem que os Estados do Norte lhes acolhessem bondosamente, na esteira da política do momento, pouquíssimos conseguiam abandonar os lugares de origem. Expatriar era uma tarefa difícil, necessitavam de dinheiro e mantimentos, e as famílias abundavam de mulheres e crianças que não podiam afrontar uma perigosa viagem de semanas inteiras, com únicos meios de emergência. Acontece que a imigração interessou aos poucos machos que lograram fazê-lo, em geral chefes das famílias que esperavam de alojar-se a norte para depois chamar junto de si os seus entes queridos. Uma utopia, uma miragem. Os escravos do sul superavam os 4 milhões de indivíduos e o quociente entre brancos e negros era de um branco em cada 50 negros. Mesmo querendo, não haveria como albergá-los todos. A maioria dos ex-escravos permaneceu nas terras pois postas em asta pelos Estados da União e vendidas ao melhor licitador, melhor dizendo aos nortenhos e aqueles poucos meridionais que durante a guerra tinham conseguido enriquecer-se às custas dos outros. Os negros, livres e, por conseguinte, abusivos a todos os efeitos, foram mantidos como arrendatários das terras e já que não podiam pagar o arrendamento com o dinheiro teriam feito com o trabalho. Mas não basta, neles foi agravado o pagamento do aluguer dos equipamentos agrícolas, das sementes e de tudo o que carecia para a ocupação das novas plantações. Dívidas em cima de dívidas que vinham saldados com o assambarcamento da parte do patrão dos 70% dos frutos. Uma nova escravidão que não tinha esperança de libertar-se, uma vez que perfeitamente legalizada, o ex-escravo, se bem que não ainda cidadão americano, gozava, todavia, de direitos civis iguais àqueles dos outros homens livres e, como todos, tinha o dever de assumir a responsabilidade das próprias dívidas. Nestes casos, sabe-se, a lei é sempre clara. Questionar-se-á de como seja possível, pelo menos por consistência numérica, que o negro não tenha decidido de revoltar-se, de libertar-se de um estado de coisas que com o tempo o teria certamente reduzido a nada. A resposta reside na mesma natureza do homem de cor, capaz de adaptar-se e sujeitar-se como sem outro igual, na própria concepção da vida, na sua ignorância, no forte credo religioso que o teria seguidamente levado ao verdadeiro resgate e, infelizmente, ao nascimento do Ku Klux Klan. Esta desconhecida organização nasceu na verdade em 1865 por vontade de um ex-oficial do Exército Confederado como reação e oposição ao governo central, que se tinha esquecido completamente das viúvas e dos órfãos da guerra, concedendo, porém, a liberdade e o direito de voto ao negro, desfazendo a mais as leis segregacionistas que impediam aos escravos para expatriar-se. O fundador foi o General Forrest, apelidado por Grande Mágico, recuperando se quisermos a essência da sociedade secreta e da maçonaria. Os aviltantes indivíduos ditavam leis nas plantações punindo os negros, culpados por terem-se revoltados à própria condição natural da escravidão. Piquetes de fronteira matavam sem controlo quem tentava de emigrar e as violências sobre as mulheres e crianças tornaram-se coisas de todos os dias. O Ku Klux Klan ainda mais tinha pleno controlo na polícia local, nos juízes e na cerrada fileira de políticos, cuja escravidão convinha. Os poucos proprietários brancos que ousavam denunciar este estado de coisas ao governo central vinham tratados como negros, sobretudo quando o exército da União abandonou definitivamente o Sul. A música fica para o afro-americano a única âncora de salvação, e ele serve-se disso em dupla dose. Por um lado, a utiliza como resgate moral, espiritual, clamando-a na igreja como o chamamento de uma alma flagelada ao próprio Deus, cuja dor é oferecida como esperança de libertação. Por outro, pelo contrário, prende-se ao lado mais obscuro da alma africana, une-se ao voodoo e à magia negra e utilizando o esquema atávico do ataque e do disse tu direi eu, torna-se código secreto de comunicação entre os indivíduos. O double talk, o duplo sentido, já conhecido ao público no âmbito dos minstrelos onde o negro tornava-se paródia de si mesmo, ora assume um significado de comunicação de grande envergadura. Determinados vocábulos começaram a adquirir significados ocultos, ações para favorecer as reuniões coletivas, informar algumas condições de vida de quem expatriava e até para revelar os lugares onde se escondiam os negros revoltados. Mais que de música pode-se, portanto, falar de práticas musicais que entre 1865 e 1872 assumiram significado fundamental para a mudança da sociedade afro-americana. As primeiríssimas canções dos negros libertados que usam o double talk para exprimir a condição social onde viviam, sem temor de virem a ser maltratados por aquilo que cantavam, tinham um estilo das antigas baladas medievais anglo-saxónicas, mas com um sabor totalmente africano. Tais canções chegaram já expurgadas do seu significado oculto, mas é possível ainda encontrá-las aqui e acolá alguns traços. Falo de Uncle Rabbit, ou então de Grey Goose, onde o bestiário, tratador de animais, humano vinha, escondido, naquele animal, mas refiro-me sobretudo às lindíssimas John Henry, Bowie-Aville, Stable e outras do mesmo período. Abandonado o banjo, transformado em fim troféu do country, o ex-escravo envolve a própria dor e o próprio sentido da solidão à guitarra e à gaita dos beiços, instrumentos simples, económicos e em condições de decalcar o hábito africano do diz tu direi eu.
Logo bem cedo a balada deixa o lugar a um modo totalmente novo para interpretar a música do silêncio, da desagregação e da alienação social. Uma simplicíssima rotação do dó, que podia executar também uma criança, acompanhava discretamente a verdadeira arma da comunicação entre ex-escravos, a voz e o seu delírio. Muitos dos estados do Sul afirmam de ser a pátria do blues. Todavia hoje é claramente que a verdadeira alma da música que mudou o mundo tenha visto os nativos no delta do Mississippi, aquelas férteis zonas na parte posterior de Arkansas e que alojavam imensas plantações de tabaco e algodão. Aqui encontraram refúgio centenas e centenas de ex-escravos, que trabalhavam aqui 15 horas por dia, misturados à escumalha da população branca, aquele pedaço paupérrimo de imigrantes provenientes geralmente da Irlanda e que ninguém queria empregar. Na época, negros, ciganos, irlandeses e, ai de mim, italianos eram mal vistos na civilizadíssima sociedade americana, que lhes apelidava maltrapilhos, borrachos e desordeiros homicidas do outro lado do oceano. Separados pelos outros os chineses que de todas as formas constituíam uma comunidade por si, já oprimida pela sua grosseiríssima máfia. Nos Estados do Norte, se lhe ocorria bem, toda esta gente vinha confinada em guetos com um nome gracioso, tipo Little Italy ou Chinatown, ou bairros como o Bronx, onde se matava por nada e onde a prostituição, o álcool e assassínio era o simples dia-a-dia. Quem pretendia esperar de sobreviver nestas realidades devia sucumbir e sujeitar-se aos vexames de todo o género, ou então autoconfinar-se nos Estados do Sul, onde as imensas obras de saneamento, construção de ferrovias, tornar menos pantanosos os rios e plantações recrutavam continuamente gente. Aqui a vida era um inferno, a malária, a cólera, as doenças pulmonares, a sífilis, ceifam vítimas, o salário era irrisório e a comida uma lástima. O álcool vinha fabricado com as cascas de batatas, a idade média das prostitutas era de 12 anos e a esperança de vida não superava os 35. Todavia fortíssimo era o sentido da comunidade, de ajuda recíproca entre os miseráveis e pela força das coisas, nulos eram os obstáculos de natureza racial. Arranhar duas notas e cantar as próprias desgraças veio a ser uma grande válvula de desabafo e todos, sem exceção alguma, serviam-se. Nestes lugares abandonados por Deus a religião e a espiritualidade contavam pouco e o blues destas zonas enche-se de concupiscência, de depravação, de rancor para com o poder e de esperança de insurgência. E, visto que Deus era ausente, existia seja como for Satanás. Alcançando com as plenas mãos a própria herança africana, à cultura animista, ao ritual do voodoo e de todo o grande caldeirão de superstições, rituais pagãos e invocações aos espíritos superiores misturados juntos, nasceu uma música que era contemporaneamente um hino da revolta e um grito de dor. Acontece que o branco e o negro não só cantaram, mas geraram conjuntamente uma nova língua, de impacto tão imediato e de tal facilidade musical que se espalhou como mancha de óleo com a força de um furacão. Nos finais de 800 nota-se desta maneira o desdobramento entre a sociedade dos desamparados. Por um lado quem habitava nas cidades, frequentava a igreja e conseguia a própria força de sobrevivência da consciência de que os homens eram todos iguais na presença de Deus, por outro os verdadeiros bluesmen, os marginalizados entre os marginalizados, que viviam numa realidade à parte e que Deus não só o conheciam precisamente, mas nem sequer o desejaram. Pois que se Deus existe, como pode não dirigir os olhos ao sofrimento humano? A ruptura torna-se evidente quando se afronta o conteúdo dos blues songs. Acontece que a sociedade negra, emancipada, aquela que desenvolvia trabalhos humildes, mas integrados na sociedade branca, os bagageiros, os descarregadores do porto, os operários de baixa laia, mas também algumas mulheres da limpeza, as cozinheiras, as amas, as servas, começou a servir-se do blues para narrar aos outros a própria quotidianidade, uma experiência que lograva inserir a família, o amor, os factos da própria vida e, por que não, também Deus. Canções ao alcance de todos, definidas muitas vezes urban songs, difundidas por uma coesa multidão de homens tanto brancos como negros que viviam como ciganos, viajavam clandestinamente nos comboios e alimentavam-se fazendo pequenos trabalhos aqui e acolá, narrando, pois, na música as próprias aventuras. Nos finais de 800, portanto, pode-se dizer que existiam dois tipos de blues, puramente diferentes entre eles e cuja linha de demarcação era representada pela classe social de pertença. Por um lado, um blues popular e arrojadamente débil, publicitado pelas várias organizações de brancos que tinham compreendido o grande poder comercial. Por outro, o blues das zonas pantanosas, dos desamparados com D maiúscula, que cantavam a raiva do escravo relativamente ao patrão branco e que, misturando santanas nas próprias canções, resultavam mal vistos aos brancos como aos negros. Um blues consanguíneo e prepotente deixado, junto aos próprios autores feios, sujos e ruins, num total esquecimento até à sua redescoberta artística nos finais dos anos 50. Claramente deste último, verídico, blues não existem registros da época. Os dois blues tiveram sortes diferentes,
Entre 1870 e 1890 o folk negro começou a difundir-se pelos campos graças a umas encenações improvisadas em caravanas ambulantes, administrados por brancos ou por negros emancipados que se autodefiniam doutores ou curandeiros. Eles vendiam poções milagrosas, geralmente ervas misturadas com o álcool ou ainda mais frequentemente com água e álcool, para curar todos os males os quais, para atrair mais público, obrigavam os próprios trabalhadores negros a exibir-se em canções improvisadas arranhadas na guitarra ou com a gaita dos beiços, que narravam uma simples e fantasiosa cotidianidade. Canções que, dirigindo-se ao público heterogéneo, mas que atraíam muitos brancos, era precisamente adequado e depurado por significados obscuros. Os primeiros artistas eram ex-operários agrícolas os quais, para comer, sujeitavam-se mesmo às regras dos minstrel show, aceitando, porém, para tornar-se mesmo paródia dele seguidamente foram preferidos os ex-presidiários, os quais podiam alcançar as denominadas Midnight Special, trechos muito sugestivos despontados na prisão e que eram musicalmente mais articulados. Pouco tempo depois, a estes rurais artistas foram acrescidos outros, malabaristas, bailarinas, mágicos, que tornaram as caravanas uma verdadeira atração, tais até para defini-los variedades negras. Os primeiros a organizar um teatro estável deste tipo de blues foram dois italianos, os irmãos Barrasso. Eles inauguraram o seu bar em Memphis em 1907, dando à luz o Toba, uma das mais esclavagistas e famigeradas organizações que se enriqueceram literalmente às custas dos artistas negros, aos quais vinha concedido o mínimo para viver penosamente. Um mercado onde circulavam rios de dinheiro e que bem cedo avivou o interesse das primeiras grandes casas discográficas, as quais gravaram nos anos 20 algumas canções, por medida, escritas por compositores especializados como William Handy, o qual pouco tempo depois produziu 4 grandes sucessos. St. Louis Blues, 1914, Memphis Blues e Beale Street Blues, 1917, e famosa Harlem Blues, 1923. Foram concretamente as casas discográficas a apelidar este género de música negra blues, triste, melancólico, para distingui-lo dos minstrels ainda bastante difundidos. Uma grande rede de negócios, mas sobretudo um felizardo impacto emotivo que ia para além da condição social e as barreiras de estampa racial. Um público apinhado atulhava os teatros onde se exibiam as grandes estrelas do blues, aquelas pouquíssimas cantoras negras que, graças à própria voz e à capacidade empática de entrar diretamente no coração de todos, conseguiram libertar-se da pobreza, entrando contemporaneamente na história. Um sucesso económico e um status social invejável alcançado a todo o custo, opressões inauditas e abusos sexuais dos quais as mesmas protagonistas não aceitaram porventura revelarem. Capítulo 2. A alma negra. O blues é lama. É o ar poeirento e sujo dos pântanos, é o sentido de abandono e de solidão do escravo nascido livre, mas, sobretudo, é a alma africana que grita no silêncio e que, a despeito do patrão branco, leva de novo a casa quem perdeu o rumo. Diferentemente daquilo que aconteceu a outras populações nascidas e crescidas na América, como os índios ao sul e os peles vermelhas a norte, cujo passado esfumou-se com eles, o afro-americano jamais perdeu a própria tradição e a própria identidade. Não obstante os séculos da escravidão, os pais continuaram a educar os seus filhos à prática da recordação, que em África é a escola da vida. E paradoxalmente na tal prática gozaram da ajuda involuntária dos mesmos negreiros, que continuaram com a importação dos escravos mesmo quando não só na América, mas em todo o mundo a escravidão tinha sido ilegalizada. Eles, na sua avidez, tinham subestimado o facto de que o escravo que chegava diretamente de África era guerreiro, caçador, xamã. Capturado na sua tenra idade, homem ou mulher que fosse, já tinha passado as fases de iniciação validas para forjá-lo à dureza da vida, e estava enfim ciente em todas as práticas a narração oral, do canto liberatório da alma e da arrogância nas próprias tradições. Se a importação tivesse terminado no início de 800 mais que continuar ilegalmente até quase 1875, o negro da América se calhar teria em parte esquecido a origem africana, na medida em que já estava integrado na sociedade patronal branca num país onde por um lado nascera. Pelo contrário, continua a mescla de indivíduos nascidos livres com outros nascidos escravos, num período histórico de efervescência que estavam à frente de todos, permitiu e estimulou nos afro-americanos a reconstrução de uma identidade já esquecida. Geralmente faz-se remontar aos primórdios dos anos 20 o nascimento do blues, com as primeiras gravações de Charlie Patton e numa certa medida de Blind Lemon, na área definida, o delta do Mississippi. Mas o blues sempre existiu, é uma herança africana da qual não se pode estabelecer uma data exata do início, uma vez que é um género musical, foram os brancos a defini-lo como tal, num período em que as primeiras casas discográficas tentaram apropriar-se dele com fins lucrativos. Na verdade, o blues é uma prática coletiva de libertação, um medicamento do espírito e uma educação ao reconhecimento da própria individualidade num cerrado equilíbrio com o ambiente. Ele faz parte da África desde a noite dos tempos e tinha iniciado a partir do primeiro vagido da criança, abençoado e educado pelo griot.
A meio do caminho entre o xamã e o menestrel, o griote é uma figura predominante na cultura africana. Depositário da sabedoria dos anciãos, experimentado das condições de transe e em contínua relação com os espíritos, ele utilizava a música para contar as proezas dos antigos e transmitir às novas gerações o sabor do passado. A rítmica era a sua arma principal. Através do som do tambor ele laçava para cima o seu coração, deixando-o recair na terra dos sonhos. Figura emblemática, o griote acompanhava a sua arte com 2 instrumentos musicais, a cora e o alon. Trata-se de uma espécie de antepassados do banjo, cujos griote tinham por hábito confiar as próprias composições. Todavia em África a música não era a ação da criação, mas um meio para chegar ao espírito. Cantar equivalia a libertar-se, pois que esta vida não é que uma passagem de uma dimensão a outra, e uma prova para fortificar a nossa alma. A combinação entre a música e a magia viera seguidamente como evolução natural deste pensamento. Ambos xamãs, o griote e o bluesman, usam a música para curar algumas doenças da alma, mas com uma única diferença: o contexto ambiental e sociocultural em que se moviam. Em África a música é ritual, participa nos fenómenos naturais e está imbuída de água e vento. Fala à coletividade veiculando nela as emoções através da técnica da recordação e é muitas vezes confiada aos cuidados dos homens idosos que nela transferem toda a sabedoria acumulada durante anos. É fonte de ensinamento para as novas gerações e é também um modo simples e imediato para inculcar a bagagem cultural da tradição nos adolescentes. O bluesman, pelo contrário, desenraizado da sua terra e desprovido do bálsamo da recordação, reconduz tudo à própria interioridade, a qual pede desesperadamente para encontrar o caminho que leva de volta à casa. O griote narra, o bluesman grita. Ambos se fiam a um instrumento musical, que se torna inseparável companheiro e sobre o qual opera uma verdadeira transferência. Não obstante, ambos permanecem sozinhos. O griote não é um ser social, ele vive isolado e faz-se acompanhar pelos outros unicamente quando lhe for solicitado, difundindo a história dos antepassados e a sabedoria. Para o resto do tempo refugia-se na sua cabana ou sobe no topo colinas, levando consigo a cora ou o alon cuja confia a sua solidão. Ama o seu povo, mas é asceta por preferência, a fim de elevar-se pelas paixões diárias e tornar-se um ser puro, capaz de proporcionar aos outros auxílio e ensinamentos imparciais. Também o bluesman é solitário, mas por vários motivos. A escravidão privou-o da sua individualidade e daí não tem direitos. Não se lembra mais das fábulas da sua terra e daí desesperadamente inventa novas para convencer-se de ser ainda um homem. Ele também faz-se acompanhar diariamente por um instrumento de cordas, que não é aquele africano, mas um instrumento ligado à terra onde é escravo e que ele chama banjo. Não tendo recordações para contar, canta sobre ele mesmo e o seu cotidiano, usando a música como arma contra a solidão e o bálsamo para curar a raiva e a frustração. Uma tentativa inconsciente para curar a alma e para voltar a casa. Experiência espontânea pela qual são usados simbolismos e arquétipos que são do inconsciente e que põem o bluesman em direto contato com uma natureza africana que ele não sabe de estar a possuir. Como o griote, o afro-americano forja uma música com o batimento do próprio coração. Não há harmonia nas suas notas, mas apenas sentimento rítmico, cujo ele acresce um excepcional e personalizadíssimo instrumento, a sua voz. Em África as distâncias são enormes. Cada homem ou mulher sabe usar a própria voz como meio de comunicação de grande alcance, quer viva sozinho ou em coletividade. Unida à rítmica das danças tribais, a voz adquire poder taumatúrgico e permite curar as doenças do corpo como aquelas da alma. Os paroxismos vocais permitem o êxtase, através dos quais o ser humano liberta-se das próprias amarras e fala diretamente com os espíritos. É o único modo em que o indivíduo pode solicitar a sua ajuda, no bem como no mal. Como caixa de ressonância, ele usa alguns instrumentos musicais rudimentares que têm a incumbência de reproduzir os sons da natureza: tambores, o coração humano, gaitas, o ar, o sopro vital, e os instrumentos a cordas, que representam o impulso com o céu. Conduzido à força na América, o escravo era submetido a trabalhar nos campos, onde ficava constantemente em companhia de outra gente, mas na prática estava só, uma vez que o seu patrão lhe proibia de travar reais relações com os seus similares. Toda a atividade social era restritamente controlada pelo açoite dos vigilantes, que impediam qualquer forma de agregação. Tinham sido arrancados também o precioso tambor, instrumento excepcional de comunicação para o deportado africano. As únicas atividades concedidas pelo patrão branco aos seus escravos eram a dança e o canto. E o afro-americano as usa distintamente ambas. O escravo viera desembarcar na América com o seu espiritual, uma espécie de grito acusatório relativamente ao patrão branco e um verdadeiro pedido de socorro ao Deus, do qual, porém, não é ouvido. O espiritual de origem é um canto de humilhação e de derrota, que viera a transformar-se em canto da libertação só muito tempo depois, quando o negro de África viera a juntar-se à religião cristã. O escravo, arrastado e acorrentado,
contudo não se dá por vencido. Adapta-se aos maus tratos da vida, mas não sucumbe à nova realidade. Procura desesperadamente um novo código de comunicação que lhe permite de manter viva no coração o sabor da própria terra e de entrar em contacto com os irmãos da desgraça. Aqui quase consegue muito em breve, através da criação das work songs. Tratava-se de áreas improvisadas baseadas num dares e tomares aparentemente inócuo e tal até para não despertar suspeitas, mas que definitivamente continham códigos escondidos da comunicação. Para os negreiros as work songs representavam uma válvula de desafogo conveniente para manter o ritmo de trabalho dos escravos, e por isso não foram porventura proibidas. Realmente permitiram ao afro-americano manter vivas dentro de si as tradições da sua terra e o hábito da recordação. No tempo, ele as utilizou para comunicar aos companheiros planos de fuga ou reportar notícias de confrades de outra forma proibidas, o que alimentou uma espécie de comunhão espiritual entre os indivíduos que, não obstante a obra da desagregação acionadas pelos patrões brancos, estimulou no escravo o sentimento de desforra e fomentou a sua esperança de voltar a casa. Paralelamente a estes cantos coletivos existem, pois, aqueles solitários, chamados olas. Entoados pelos escravos que trabalhavam nos campos na solidão ou por aqueles mantidos isolados nos próprios cubículos de lodo, estes cantos começavam com um apelo de afeto, muitas vezes um grito ou um som agudo que abria o ar e avivava a atenção de quem ouvia. Mesmo a herança de África, onde esta técnica permitia de encontrar simpaticamente mesmo a grande distância e de deitar abaixo as barreiras do espaço, o olar não tinha o fim de libertar-se, mas aquele de transferir as próprias mágoas à alma de quem ouvia. O escravo afro-americano usava-o com uma dupla valência, culpabilidade do patrão branco e ao mesmo tempo comover e indignar o irmão negro. Seguidamente a mescla entre spirituals, o work song e olar, unicamente às sugestões da música europeia, deu à luz o que veio definido geralmente blues. Obtendo origem de códigos ocultos, cruéis paixões e apelos constantes da parte obscura do indivíduo, tais para negar a existência de Deus, o blues adquiriu bem cedo um significado negativo e maléfico, sobretudo quando depois ligou-se aos rituais voodoo e à magia negra. Capítulo 3 – Blues e Magia. Blues e Magia Negra. Fala-se muito, por vezes de forma insensata, às vezes voltando a trilhar o caminho já traçado nos tempos em que aos escravos era proibida a prática definida maléfica e fixada no imaginário coletivo graças ao livro de 1884, A Theory of the Black Republic, escrito por St. John, que descrevia o voodoo como culto obscuro e o ligava indissoluvelmente ao blues. Na verdade, de obscuro no blues existe apenas a recordação da pátria perdida, o famoso regresso a casa, que acontece, porque só ali pode acontecer, numa dimensão espiritual e existe a dor da escravidão que, todavia, não anulou no afro-americano o orgulho das próprias raízes. O escravo, mesmo nas condições mais desesperadas, nunca deixou de ser filho da sua pátria. E conseguiu manter viva a relação com ela graças às poucas armas com as quais subiu nos navios negreiros, isto é, a música e a sua religião. Duas armas cruas, contudo, infalíveis, uma vez que profundamente e indissoluvelmente enraizadas em cada indivíduo. A África é um continente dos amplos espaços que o homem, somente com as suas forças físicas, não pode percorrer sozinho. Nos tempos em que a escravidão moderna foi legalizada, em 1510, distâncias enormes separavam os pequenos povoados e todo o homem ficava sozinho a lutar com o desejo celestial. Perfeitamente integrado no seu pequeno universo, o africano vivia numa cerrada simbiose com todos os elementos da natureza, cujo reconhecia uma específica identidade. Cada coisa tinha uma alma, o vento, a água ou uma simples pedra. Neste contexto o homem era somente uma das tantas coisas que constituíam um mundo, nem melhor nem pior que outras. A possibilidade de sobrevivência era, portanto, determinada pelo respeito para com toda a forma viva e pela eventual comunicação que podia estabelecer-se com ela. A ideia de um eventual Deus Criador no africano foi sempre muito pálida, no que diz respeito ao credo europeu. Ele concebia Deus não como um ser supremo presente e ativo na vida terrena, mas como uma entidade abstrata e pouco definível, que vive de reflexo nas suas criaturas, cujo incute parte da sua energia. Possuir mesmo apenas uma pequena parte era, pois, para o africano das aldeias a única modalidade para dominar as forças da natureza e conseguir enfim elevar-se no mundo dos espíritos. A expressão mais extraordinária da energia é a vibração, que é facilmente perceptível em cada criatura viva, mas também nos agentes atmosféricos, nos objetos inanimados e em tudo que os circunda. Os rituais africanos, portanto, baseiam-se na utilização da vibração, sobre a sua reprodução através do som, a rítmica e a palavra, e o encanamento dela em objetos repercussoras nas feições do destinatário da magia, ou então uma sua representação simbólica. O xamã, por meio da rítmica do tambor, das mãos ou das mesmas vozes dos componentes da tribo que participavam ao ritual, entrava em contacto com a ausência das coisas para perceber os segredos e ajudar a sua gente a sobreviver. Recorrendo às drogas vegetais,
que alteravam o estado de consciência permitindo-lhe atingir a parte mais profunda da alma, ou melhor o sistema do limbo do cérebro humano, que controla o aspecto emocional do homem. O xamã previa os êxitos da caça, combatia os espíritos maléficos que causavam as doenças e caía na graça das forças da natureza falando a mesma língua. O uso do fetiche era, portanto, instrumental, a reprodução material daquilo que era uma força astral, que, por conseguinte, fazia as funções como catalisador de energia. O fetiche absorvia o poder, conseguia mantê-la no tempo e convenientemente tratado, conferia o seu poder a quem o possuía. Um jogo de vibrações que não tem nada a ver com a denominada magia negra. Foi apenas em seguida à importação forçada dos escravos para a América que a religião africana sofreu profundas mudanças. Um tráfico que durou quase 4 séculos e que começou pela obra dos portugueses com o fim de substituir a mão de obra africana, mais robusta e muito velha, àquela indígena já dizimada pelas doenças europeias, e pelo trabalho exaustivo. As Américas, de facto, eram ricas de imensas plantações que requeriam constantemente a mão de obra barata e o mercado dos escravos africanos revelou-se bem cedo para todos uma atividade extremamente rentável. Teve origem nos territórios como o Togo, o Ghana, o Benin, ex-Daomé, e a Nigéria, graças ao suporte dos reis locais que se enriqueciam à custa dos seus mesmos compatriotas vendendo-os aos negreiros. Primeiros de todos os Agazovi, os famosos filhos da pantera, cujo arquétipo, princesa de Aligbonon, conforme a lenda tinha-se acasalado com uma pantera. A dinastia era profundamente enraizada no Daomé e desempenhava as funções como governo central para todos os príncipes e os chefes dos povoados da zona, impondo as próprias leis graças às fortes técnicas guerreiras e, não menos importante, o auxílio das míticas Amazonas. Elas esganavam com desumanidade qualquer inimigo, chegando até a arrancar a carne com os dentes, e eram igualmente famosas porque adoravam espoliar os crânios dos seus inimigos, oferecendo-os em seguida como brinde aos altos funcionários europeus os quais, claramente, ficavam horrorizados. E já que todas as compras e vendas desenrolavam-se junto do Palácio Real dos Filhos da Pantera em Abomem, é esclarecida a origem do termo abominação. Se acrescermos a isto que o trono de Guezo, rei de Abomem, até 1858 navegava com o vento favorável vistosamente em 4 crânios humanos. Irão perceber como se fosse fácil relacionar a África à magia negra e à ideia do mal. Outro sim, abominável, era o tipo de pagamento dos escravos aos reis de Daomem. Contudo, desta vez não parece que os governos europeus, muito fáceis para ficarem horrorizados em matéria da magia negra e de sacrifícios de sangue, sentissem horror. O histórico escritor Bruce Chatwin, no seu romance O Vice-Rei de Ouida, reconstruiu grande parte do primeiro período da escravidão na América, particularmente aquele pela obra dos portugueses, que ousavam corresponder uns chipres aos reis africanos a pagamento pelos escravos. Trata-se de uma espécie de lesmas do rio que proliferam no fundo lodoso dos rios, agindo como naturais varredores e nutrindo-se de toda aquela lama de micro-organismos nocivos que tornam tóxicas as águas. Uma moeda preciosa, por conseguinte, para a África desde sempre flagelada pelo problema da sede e que via a carapaça destas criaturas não apenas moeda corrente, mas também talismã propiciatório. Infelizmente estes gastrópodes são extremamente agressivos e carnívoros, ávidos de tecidos ensopados e esponjosos típicos dos mamíferos, por isso a captura deles na água resultava bastante problemática. O Mississippi, contudo, estava cheio, por isso os negreiros cogitaram um modo muito económico para pagar os escravos aos reis. Escolhiam um escravo, amarravam-lhe as mãos e os pés e o lançavam na água de cabeça virada para baixo. Por este meio os chipres lhes atavam nas costas e, enquanto comiam vivo o infeliz partindo dos apetitosos olhos e da boca, podiam facilmente ser puxados em seco e fechados na ampola de vidro, e por fim oferecidos a pagamento pelos escravos. O preço naturalmente variava mediante o pedido, mas geralmente para cada lesma era fácil obter pelo menos 10 indivíduos em boa saúde. Portanto irão compreender a força da recordação, que sempre tornou pomposas as águas do Mississippi na alma do afro-americano. O lugar do Holocausto tornou-se fulcro da identidade do escravo, com a dupla valência, a dor da injustiça e o desejo da desforra. Quando se diz que o blues nasceu no delta do Mississippi, não se faz referência ao único elemento geográfico, mas ao culto da memória que a Black People elaborou durante séculos. Cada vítima do sacrifício transmuda-se num Deus que perdeu a luminosidade originária e não alberga mais nos céus. Os deuses dos escravos tornam-se obscuros e ameaçadores e a água desde sempre portadora de vida, transforma-se para o afro-americano num túmulo lamacento. Contudo, estas pobres almas transformadas em deuses são fáceis de alcançar, tendo sido uma vez homens conhecem as dificuldades da existência, e podem compreender as necessidades. Todavia a sua morte dolorosa lhes privou do bálsamo do perdão e tornaram-se hostis relativamente à humanidade. O seu poder é enorme, superior até àquele dos deuses da luz, uma vez que não conhecem limites e não são impedidas por nenhum sentido de justiça.
Elas representam a verdadeira ponte entre esta dimensão e aquela ultraterrestre e só trâmite o seu auxílio é possível obter favores. Assim no panteão dos deuses africanos, em geral relacionados às forças benéficas da natureza, inserem-se terríveis criaturas, os Exu da Nova Terra, figuradas como hominídeos armados de palheta, a mesma com a qual os escravos vinham recuperados do Mississippi depois do sacrifício das cíprias, e conchas no lugar dos olhos e da boca. Estes deuses ferozes que não tinham perdido a nostalgia da dimensão terrestre, vinham bajulados com brindes muito simples, mas não de certo ao alcance dos escravos, como o álcool, galinhas e charutos. Não tendo recebido a digna sepultura, era fácil atraí-los em lugares silenciosos ligados à morte, claramente cemitérios, mas também campos de trigo, antigas paredes desabadas e ali onde eram desenvolvidas execuções capitais. Os rituais, pelo contrário, desenvolviam-se nas encruzilhadas, para representar o ponto de interseção entre a dimensão humana e aquela ultraterrestre. É o que tornar-se a iconografia clássica não apenas do voodoo mas também do blues das origens. Senhor das encruzilhadas e pai de todos os novos Exu era o temido Papa Legba, uma figura emblemática já presente na tradição africana, mas cujo significado originário de luz portadora de vida é desvirtuado, até para assumir aparências malignas e ligadas à bruxaria. Erradamente confundido com o Lúcifer cristão, Papa Legba torna-se o elemento causador da feroz repressão no que diz respeito aos cultos africanos e da música que os exaltava, antes dentro do blues. Muitas canções do blues originário falam explicitamente de práticas mágicas e de posses demoníacas. Já exprimi para vocês as condições da degradação em que viviam os escravos, durante, mas também após a Guerra de Secessão. O "To Have the Blue Devils", que deu origem em seguida ao termo blues, é uma admirável forma para exprimir uma condição da alma que se pode encontrar em todos os bluesmen da época. A cor azul na língua inglesa indica um estado de sofrimento, de melancolia e de profundo desgosto existencial, mas a associação ao termo devil, diabo, ampliam as sugestões, as liga ao mal, tornando duplamente viva a imagem que dele brota. O blues não é o canto da resignação, mas de raiva. Não é apenas o desespero, mas de ansiedade da reação. As famosas note blues, a terceira, a quinta e a sétima da escala maior, que são diminuídas num semitom tornando a harmonia ligeiramente decrescente, criam expressamente uma atmosfera de luz e de sombras que fazem de toda a canção um trecho, em construção, uma imagem projetada no futuro, uma espera na música daquilo que irá acontecer, um futuro possível onde tudo será diferente. O denominado fim do túnel, para ser mais claro. Ao refugiar-se no talismã catalisador de energia e na prática mágica, motivo dominante do primeiro blues, não é apenas herança da cultura africana, mas uma tentativa eficaz para canalizar a dor da alma no objeto catalisador, que poderá conceder ao cantor a força necessária para viver. Ela despontará diretamente da obscuridade, dos abismos das águas do Mississippi e dos deuses lamacentos que a habitam, para trazer a luz. Adorar o diabo equivale, pois, servir-se dele para obter justiça, pois que no final da noite há sempre o dia e que da sinuosidade do mal se esconde o calor do bem. As referências à magia, branca ou negra, do primeiro blues dissipam-se. Desde a figura emblemática do Chicuchi Man de Willie Dixon, a ermita e o bruxo portador da boa como da má sorte, as encruzilhadas de Robert Johnson, às citações específicas do trabalho com pós mágicos, de Muddy Waters, o blues prodigaliza de mãos cheias os significados profundos da própria cultura. Para confirmar isto, cito apenas algumas das frases mais indicativas de famosos trechos musicais. Partimos do sempre jovem Bessie Smith. Impensável que mesmo no blues da cidade fizesse alusão à magia negra. De modo nenhum. Eis o que diz Bessie em Blue Spirit Blues. The devil came and grabbed my hand. Took me way down to that red hot land. Mean blue spirits stuck their forks in me. Demons with their eyelids dripping blood. O diabo chegou e pegou-me pela mão. E levou-me para aquele lugar tal rubicundo e quente. Tórridos espíritos azuis trespassavam-me com as suas forquilhas. Demónios derramavam sangue pelas pálpebras. Este, pelo contrário, é Robert Johnson em Hellhound on My Trail, de alguns anos depois. I got to keep moving. I got to keep moving. There's a hellhound on my trail. Tenho que mover-me, tenho que mover-me. Há um cão infernal nas minhas pegadas. Para não falar do termos mojo que encontramos praticamente em todas as canções do primeiro blues. Trata-se de uma saqueta de pós mágicos constituídos por várias ervas afrodisíacas, mas sobretudo do famoso John de Concroz, um tubérculo do bosque que concede potência física a quem o possui. E o que dizer do outro sim famoso Black Cat Bone, um osso de gato preto oferecido em sacrifício ao deus das encruzilhadas que, colocado por baixo da língua, iria conferir o dom da invisibilidade. Foram de certo a explicitação das práticas mágicas misturadas às referências satânicas e sexuais a tornar mal visto o blues aos brancos como aos negros,
amaldiçoado pelas igrejas e pelas massas, a atirar outra vez os primeiros bluesmen na lama dos pântanos dos quais vieram. Capítulo 4. O roteiro do blues. Cowboys do Delta às grandes editoras discográficas. O blues não é apenas música visceral. É um reflexo da alma sobre a solidão da vida, é o grito da libertação de um povo vexado que soube resgatar-se da escravidão, mas sobretudo é a essência da nova era que se ergue a partir dos pântanos do Mississippi. Incorretamente considerada música repetitiva, do esquema minimalista e pouco harmoniosa. Fazer blues é uma arte para poucos. Similar à água do rio da qual deriva, este género musical, exatamente como a água, ganha a forma do ambiente circunstante, adequando-se plenamente aos usos e costumes do lugar mesmo mantendo intacta a sua alma originária. Os primeiros músicos blues, os famosos bluesmen, feios, sujos e maus, não tinham armas para exprimir-se, senão um instrumento rudimentar montado artesanalmente com material que conseguiam encontrar e a própria voz. Nisto existem algumas afinidades com a música de outros desesperados, os cowboys. Todavia as semelhanças terminam aqui. Se os comparamos entre eles, logo nos apercebemos que entre estes dois géneros musicais não há outro engate senão aquele de utilizar a guitarra e a voz ou a guitarra e a gaita dos beiços. O que os separa NAO é o sentido da degradação que os acompanha. NAO é a cultura afro ou europeia e NAO é sequer a cor da pele. Os cowboys, os ramblers e os bluesmen são todas pessoas únicas, que exprimem através da música o seu mal viver e a raiva da alienação. Mas, se o cowboy e o rambler colocam a própria melancolia aos ecos do passado europeu que ressoa nas melodias old-time, no bluesman assiste-se um fenómeno que não tem precedentes na história, privado mesmo da recordação das próprias tradições consegue construir por si só uma identidade nova, que, todavia, permanece instintivamente africana. Nascido no novo continente, o escravo africano forja uma música com reflexos atávicos, animistas e xamânicos que, contudo, projeta-se inconscientemente para o futuro, utilizando um jogo de vibrações e sugestões que se ligam perfeitamente às tradições do próprio povo, não obstante ele não as conheça de alguma forma. Os ideais de igualdade, libertação e independência serão depois elementos constantes do blues, representativos de um ponto de viragem não apenas para o afro-americano, mas para toda a América. E, como a história revela que o Adão da Bíblia era negro de pele, enfim fica claro que a primeira grande música da era moderna é africana. O grande rio é lamacento, as suas águas muitas vezes são turbilhões e rápidas cascatas, que espaçadamente mutam-se em tumultuosas torrentes. Depois desce para o vale e finalmente estagna-se, tornando límpida a onda antes enegrecida. Assim é o blues. Uma rotação de acordes dos fortes tons rítmicos que se intumescem num berro e se desvanecem num sussurro, dilacerado em extenuadas dissonâncias ou reanimado pelo vibrar da voz. O emblema de um povo que permanece sempre o mesmo, mas que, contudo, absorve a alma do ambiente onde vive. Tecnicamente o blues é constituído por 12 loops que se repetem durante toda a melodia, com um tempo de 6, 8 ou 12, 8 compassos em terceto. Mas na prática não tem regras fixas e é um género musical absolutamente indeterminado. Isso porque, falando a nível técnico, se tocado em escala maior nunca se tem a sensação pura do acorde, mas às vezes ou melhor parece de estar a tocá-lo em escala menor, a nota nos parece imprecisa e com desagradável efeito decrescente. O que é em parte verdade. A famosa escala de blues, que é o elemento característico, é na verdade tocada na escala menor, mas usa também a escala pentatónica maior, que é privada da sua componente harmônica natural. Para exprimir em palavras pacatas o conceito, existem no blues algumas notas, não centradas, mas ligeiramente decrescentes as quais mesmo chegando à melodia precisa, o fazem com algumas hesitações. Daí consegue que a melodia venha a resultar não breve, mas ligeiramente diminuta, e não que fica muito no ouvido, por meio do jogo da voz e da erudita utilização da escala pentatónica maior, isto é aquela clássica, que irá preencher harmonicamente aqueles espaços um pouco cacofónicos. Parece difícil. Pois, o é. Será certamente o blues das origens, feio, desagradável e assíncrono, todavia era capaz de falar à gente. Diz-se que tenha surgido no delta do Mississippi claramente, quando a indústria discográfica o descobriu, monopolizando os direitos e criando um banco de dinheiro, os negros cantavam-no já há bastante tempo. Se falar-se do delta deve-se falar do Tennessee, de Memphis e de Vicksburg, que foram as primeiras terras conquistadas e habitadas pelos espanhóis e em seguida pelos colonos ingleses, ou ainda mais a zona das antigas plantações, Bolivar, Coahoma, Issaquena, Warren, Washington e Azul, onde a mescla entre europeus e afro-americano era mais antiga e evidente. Em 1850 tal zona contava com uma população de 51.847 habitantes subdivididos entre 13.153 brancos. 38.711 escravos negros. As plantações, com dependentes fazendas, eram 306.000.
Toda esta gente vivia num tacanho, mas estável equilíbrio. Os escravos eram, enfim, de casa, família na América, e se bem que os patrões mantivessem neles o direito de vida ou de morte, as tentativas de fuga eram raríssimas e as condições de vida arrojadamente melhores daquelas que vieram a ser apenas 20 anos depois, com o fim da Guerra de Secessão. Poucos felizardos conseguiam conquistar alguém, em geral violinos, alon-ibãs com os quais muitas vezes alegrar as noitadas dançantes dos patrões. Todavia construir um instrumento a cordas com umas pequenas tiras de tripas de animais era bastante fácil. Em seguida, a estes instrumentos rudimentares acresceram-se jugs, garrafas de 2 litros com o gargalo enorme dentro das quais soprava-se, e mesmo simples instrumentos de uso comum, como as pranchas de madeira para lavar a roupa. A guitarra teria chegado só muito depois, com os imigrantes espanhóis e as primeiras linhas frias. Sendo muito custoso e difícil arranjá-los, os escravos marcaram um dos seus subrogados construídos com material de reciclagem, como por exemplo, os pacotes de charruts. Os cigar box guitars fizeram furor durante várias décadas em todo o território dos Estados Unidos e deles não se eclipsou a tradição. Imaginem que ainda hoje em Louisville, em Kentucky, todos os anos celebra-se o Cigar Box Guitars Festival, que acolhe músicos profissionais e não de todas as partes do mundo para desafiar-se tocando de charutos. Mas desta forma o primeiro blues é uma escala pentatónica, com notas achatadas e uso do vibrato, berros paroxísticos e ritmos sincopados em condições de adequar-se mesmo aos refinados ouvidos dos patrões ingleses e escoceses que, do outro lado, gostavam de ouvir os seus escravos tocando. Misturando-se às sugestões dos cantos espirituais, à lamentação dos Ollers e passando incólumes através das work songs, o blues das origens eleva-se depois com a libertação da Guerra Civil. Postos em debandada, forçados a emigrar para os pântanos para benfeitorizar-se e absorvidos no norte no duro trabalho das linhas férreas, os ex-escravos virão-se a respirar o mesmo ar dos imigrantes brancos, os bocadinhos entre os bocadinhos, dos quais aprendiam a tocar a guitarra ou a gaita dos beições. Outros, mais sortudos, encontraram o consolo da religião cristã, intuem o forte poder liberatório e a integram com as superstições africanas. Assistimos, portanto, entre 1860 e 1890 à famosa ruptura do blues, que nas mesmas margens do Mississippi, por um lado afunda nos pátanos e por outro sobe ao paraíso. No blues o uso da gaita dos beiços chegou por volta dos primórdios do século XX como um suplemento da voz humana, aproveitando o ensejo favorável diretamente das tradições do Delta e passando em seguida através dos influxos dos imigrantes que vinham da Europa. Os espanhóis já tinham introduzido a guitarra que, como vimos, vinha reinterpretada em chave artesanal com alguns pacotes de charutos. Isto porque a harmonia da vibração que se podia obter facilmente com os instrumentos a cordas, foi sempre elemento basilar da tradição musical afro-americana. Inicialmente, música de rua, ou do trabalho, uma vez que acompanhava as horas de solidão dos negros que emigravam para o norte no período imediatamente precedente ao proibicionismo, tornou-se depois negócio comercial de altíssimo nível para as nascentes editoras discográficas, que viam na nova música a possibilidade de expandir-se para o outro lado do mar com uma despesa irrisória. Tecnicamente falando, o Chicago Blues é talvez uma das mais maquetas e agradáveis, graças à vasta gama de possibilidades estilísticas que permite e à sucessiva introdução de numerosos instrumentos musicais. Há quem o defina um primeiro esboço do jazz, mas eu não concordo plenamente. É verdade que, relativamente ao primeiro blues, aqui o uso da escala maior é evidente, e é mesmo verdade que também o uso de instrumentos de sopro lhes conferem um som mais caloroso tipicamente da orquestra, mas o contacto visceral é mantido se não absolutamente amplificado pelas notas estridentes da gaita dos beiços antes e do famoso rolamento depois. Uma técnica oscilatória e predominantemente rítmica que inspirou os músicos anglo-saxónicos e o sucessivo rock and roll. Se se faz um discurso puramente cronológico, podemos reconhecer no Chicago Blues 2 períodos de fundamental importância, que abrange o fim e o começo das 2 guerras mundiais. O primeiro, aquele do qual estou a falar e que viu a explosão das editoras discográficas, é talvez o mais puro e ligado à tradição afro. O uso da gaita dos beiços e alguns instrumentos de fabricação caseira que o contradistinguem permanecem a expressão mais autêntica deste canto da alma, que só em seguimento, no estímulo dos mercados económicos que o engoliram, comercializou-se assumindo traços europeus e urbanos. Por volta de 1950, enfim, o uso da guitarra elétrica e a amplificação e a correção manual do som enxuto da gaita dos beiços, o defraudaram da originária visceralidade, tornando o fenómeno de costume e daí mais adequado ao público. Quando os primeiros negros chegaram em Chicago, viram-se numa cidade em pleno desenvolvimento. Nascida para acolher os ricos europeus, Chicago em seguida dividiu-se em duas, concedendo aos novos imigrantes, bebedores e fedorentos, para instalarem-se na parte sul menos servida e num certo sentido porto de desembarque dos ex-escravos. De outra parte, Chicago era forçada a absorver quanta mais mão de obra possível, dado o desenvolvimento crescente das indústrias e a construção incessante das linhas férreas. O trabalhador negro, ou mesmo irlandês, espanhol e italiano, chegava nas fábricas caminhando a pé metade do percurso da cidade,
mas levando ao lado sempre a sua gaita dos beiços, que lhe fazia companhia na breve pausa entre um turno e o outro. Apesar disso que se crê, entre os trabalhadores negros finalmente livres da escravidão não existia a capacidade de coesão, e o operário afro-americano ficava sozinho. O isolamento e a separação entre as raças eram em parte favorecidos pelas mesmas entidades patronais, sob a esteira das nascentes leis segregacionistas e em parte auspicada pelo mesmo bluesman, um indivíduo enfim desadaptado e inclinado à solidão. Durante a pausa para o almoço, portanto, formavam-se espontaneamente grupinhos isolados de trabalhadores, afro-americanos, ingleses, irlandeses, alguns holandeses e os italianos. Outros grupos de europeus constituíam posterior memória, como franceses e espanhóis. Ainda mais isolados os mexicanos, os nativos pele vermelha e raríssimos índios. Para reanimar-se um pouco sobre a moral, toda esta gente fazia música. Começavam os irlandeses com as suas baladas, seguiam os italianos com as canções natais, mas os espanhóis animavam com as suas guitarras. O afro-americano com a gaita dos beiços não era para menos. Todavia a música não fazia as funções como elemento aglutinador social, mas pelo contrário estimulava brigas e ameaças que se transformavam frequentemente em disputas musicais, as quais absorviam e misturavam as sugestões dos vários grupos, dando origem aos estilos e variações de grande impacto sonoro, que os afro-americanos conseguiam propor de novo em chave arrojadamente original. Estes desafios improvisados atraíram bem cedo a atenção de comerciantes e homens de negócios que frequentavam as fábricas, os quais trataram em organizar as atividades musicais dos operários. Muitos deles geriam ou tinham relações diretas com as jovens editoras discográficas. O interesse pela nova música afro, que fundia a voz e a gaita dos beiços com raiva e dor, tornou-se palpável entre os bancos. Por um lado, Chicago estava a impregnar-se de blues. Em cada esquina da rua grupinhos de músicos improvisados procuravam viver miseramente oferecendo aos passantes a sua arte. A maior parte eram afro-americanos que dormiam nos passeios e passavam literalmente fome. Se bem que as portas da grande cidade estivessem abertas, efetivamente, não havia trabalho para todos. Nos primórdios dos anos 20 o abarrotamento já era evidente. Felizmente a nova música começou a circular, inicialmente hospedada nos numerosíssimos clubes afro dos quais Chicago estava repleta e desdenhada pelo público branco. Em seguida a sua comercialização da parte das grandes casas discográficas veio a ser a moda do momento e grande negócio para poucos. Digamos que o Chicago... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.